Irmãos, vamos fazer mais uma oração? Deus, neste momento nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor tranquilize o nosso coração, cative nossas atenções para que nós venhamos compreendê-la, aplicá-la em nossas vidas, que ela produza fruto, que nós sejamos obedientes a ela e que tudo isso contribua, Deus, para que o Senhor apareça em nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Você já esteve preocupado alguma vez na vida? Ciene, hoje acabou uma preocupação muito grande. O Isaac já esteve preocupado? Não. Ah, ok. Hoje terminou uma preocupação gigantesca da Luciene. Estava com os potes dela lá umas 3 semanas lá em casa, hoje eu trouxe. Só cobrando, né? Hoje acabou essa preocupação. Bom, todos nós já... Vai encher de novo, providência. Todos nós já estivemos preocupados em algum momento da nossa vida. Eu lembro, quando eu era criança, falando das crianças, eu sempre fui uma criança muito agitada. Tipo o Isaac 3 vezes. Isaac é benção, né? E aí, quando eu fui crescendo, é claro, eu queria sair de casa, eu queria ir dormir na casa dos meus amigos e passar uma noite na casa deles. E aí, claro, meus pais ficavam preocupados. Eles davam conselhos, mas será que eu lembraria de todos os conselhos que eles haviam me dado? Será que eu iria obedecê-los? Será que eu iria me comportar fora de casa? Bom, da mesma forma, Jesus, quando ele passou por essa terra, ele fez questão de deixar vários conselhos para nós, seus discípulos, assim como um pai dá para o seu filho, para que após a sua ascensão, nós viéssemos olhar para esses conselhos e agir sem a presença de Jesus. É isso que os apóstolos tiveram que fazer depois da ascensão de Jesus, e é isso que eu e você temos que fazer. Por isso o texto dessa noite vai falar justamente sobre como um discípulo deve agir. Como eu e você, discípulos de Cristo, devemos agir. O texto de hoje nos oferecerá alguns conselhos sobre como nos portar no nosso dia a dia. Então, abra sua Bíblia comigo para nós lermos o texto no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós faremos a leitura do verso 38 ao verso 42. Bem lembrado. É que ela apontou... Agora eu entendi. As crianças eram para as crianças sair. Eu achei que estava falando das crianças que elas eram arteiras. O que não é mentira. Certo? Vamos lá. Então as crianças vêm aqui. Vamos orar pelas crianças. Ei, Isaac, agora a gente vai sair. Obrigado. Vamos orar pelas nossas crianças, então. Deus, nós te louvamos pela vida de cada uma das nossas crianças, Senhor. Essas heranças que o Senhor tem dado a essa igreja, a cada família, nós somos gratos a Ti pela vida de cada uma delas. E o nosso desejo, Senhor, é que elas cresçam nos Teus caminhos, que como filhos da aliança, elas aprendam sobre o Senhor, sobre o temor do Senhor, e elas frutifiquem, Senhor. Nosso desejo como igreja, Senhor, é que elas vão além de nós, que elas façam mais do que nós fizemos para a glória do Teu nome. E por isso, nesse momento onde elas estarão indo aprender a Tua palavra, nós pedimos que o Teu Espírito Santo abra o entendimento delas, abençoe a vida daqueles que estarão ensinando elas, para que elas compreendam a Tua palavra e que essa palavra produza fruto no coração delas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Estão liberados, se comportem.
Lucas capítulo 10, verso 38. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse episódio, que está localizado no capítulo 10 de Lucas, Jesus está vivendo aqui os últimos 6 meses do seu ministério. E como eu já comentei em algum outro momento, mas é sempre bom relembrar, o ministério de Jesus, ele teve 2 marcas principais. A primeira delas foram os milagres. Jesus sempre fez muitos milagres ao longo de todo o seu ministério. E a segunda marca do ministério de Jesus foram os ensinamentos. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus fazia muitos milagres e ele também ensinava muitas coisas. Mas essas 2 marcas tiveram ênfases diferentes em momentos diferentes no ministério de Jesus. Na primeira metade do ministério de Jesus, de aproximadamente 3 anos e meio, os milagres, assim podemos dizer, estavam no banco da frente. Jesus fazia muitos milagres e os ensinamentos estavam no banco de trás, ele dava um ensinamento aqui e ali, mas nós temos a grande parte dos milagres registrada na primeira metade do ministério de Jesus. Mas a segunda metade, os milagres e os ensinamentos trocam de banco. Os ensinamentos vão para frente, a gente começa a ver Jesus enfatizando vários temas, dando grandes ensinamentos, e esse episódio acontece nessa transição. Nós vemos do capítulo 7 até o capítulo 18 do Evangelho de Lucas, todas as parábolas, por exemplo, que eram grandes ensinamentos que Jesus deu, nós vemos todas elas localizadas entre o capítulo 7 e o capítulo 18, e esse episódio ele se encontra no meio de uma série, se assim nós podemos chamar, numa série sobre discipulado. No capítulo 9, se você voltar umas páginas, você vai ver que no capítulo 9, a partir do verso 23, Jesus começa a ensinar sobre discipulado. Ele diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia após dia tome a cruz e siga-me. Jesus começa a mostrar que, para ser um discípulo seu, muitas vezes você precisa tomar uma cruz, você precisa abnegar de coisas, você precisa abrir mão de coisas em prol dele. E aí no verso 57 do capítulo 9, nós vemos que algumas pessoas disseram: olha, nós entendemos o que é ser um discípulo teu, e nós achamos muito legal, e nós queremos ser teus discípulos. E aí Jesus se volta para essas pessoas e diz: olha, as raposas têm seus covis, no verso 58, as raposas têm seus covis, as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. E Jesus começa a dizer: olha, se vocês querem ser meus discípulos, o negócio não é assim, não é tanto oba-oba como vocês estão pensando. Após isso, no capítulo 10, nós vemos Jesus enviando 70 homens para fazer novos discípulos, e eles voltam a partir do verso 17 muito contentes com o resultado. E aí Jesus começa, no verso 25, ensinar sobre como ele é o bom samaritano, como ele é o caminho. E é nesse contexto que nós vemos esse episódio, onde Jesus agora ele vai até um povoado. E este povoado nós sabemos que era a cidade de Betânia, e Betânia ficava aproximadamente 3 quilômetros da capital, Jerusalém. É isso que o verso 38 começa a nos informar. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Olha só, irmãos, Jesus estava indo de caminho, e ele decide chegar neste povoado, na cidade de Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro.
Essa era uma família conhecida de Jesus, era uma família amiga de Jesus. Nós vemos em outros momentos Jesus chegando para tomar um cafezinho na casa deles. E aqui, Jesus estava acompanhado dos seus discípulos. O texto não nos informa isso, mas claramente, mas o início do verso 38 nos diz, indo eles quem? Jesus e os seus 12 discípulos, e Jesus chega na casa dessa família. O que é interessante nesse primeiro verso, é que o verso está nos mostrando que quem hospedou Jesus foi Marta. O verso nos diz, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Bom, nessa casa a gente sabe que morava 3 pessoas. Por que o texto está nos mostrando que Marta hospedou? Provavelmente Marta era a irmã mais velha. E por isso, ela sabendo que Jesus estava passando por aquele povoado, ela faz as tratativas de convidar Jesus e seus discípulos para virem até a sua casa. Agora, Jesus chegando na casa dessa família, Jesus não perde tempo. Lembre-se, Jesus aqui estava na segunda parte do seu ministério, nos últimos 6 meses do seu ministério, e a grande ênfase dele era os ensinamentos. Então ele chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, e a primeira coisa que ele faz é ensinar. É isso que o verso 39 começa a nos mostrar. Olhe comigo no verso 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Veja que interessante, irmãos. Jesus chega, ele não desperdiça seu tempo, mas ele aproveita o seu tempo da melhor forma, ensinando. E aqui, nós podemos ver algo muito interessante acontecendo. Numa primeira leitura do texto, nós vemos que a irmã de Marta, Maria, ao ver Jesus começar a dar seus ensinamentos, provavelmente Lázaro estava junto, os discípulos também, ela vai lá, senta na roda, e ela queda-se, ela começa a aproveitar junto com os outros discípulos a conversa, os ensinamentos que Jesus estava dando. E para nós, leitores do século XXI, tudo parece muito natural o que está acontecendo aqui. E até mesmo bonitinho, não é? Jesus chegou na tua casa, Maria sentou, ouviu que Jesus começou a dar os ensinamentos, ela fez questão de sentar e aproveitar os ensinamentos de Jesus. Mas saiba que, para um judeu, no mundo antigo oriental, há 2000 anos atrás, o que está acontecendo aqui é algo muito estranho. Algo muito estranho. Nós precisamos lembrar que Jesus vivia em uma sociedade extremamente machista. As mulheres serviam basicamente para a reprodução de filhos. O pecado distorceu de tal forma o papel entre homem e mulher criado por Deus, que os homens, especialmente os judeus na época de Jesus, haviam distorcido isso. As mulheres não tinham representatividade nenhuma e elas não serviam para nada mais a não ser para a reprodução de filhos. E a forma com que os grandes líderes religiosos de Israel costumavam dar os seus ensinamentos era justamente dessa forma que Jesus estava dando. Ele sentava-se num banco, numa pequena poltrona, e os discípulos sentavam ao seu redor aos pés, literalmente aos pés do seu mestre. Nós vemos Paulo dizendo isso em Atos capítulo 22, verso 3, ele diz: sou judeu nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados aos pés de Gamaliel. Quando Paulo diz assim, a minha instrução foi aos pés de Gamaliel, ele está dizendo literalmente, eu me sentei aos pés de Gamaliel e eu aprendi com ele. Porém, para um grande rabino, para um grande mestre religioso de Israel, era extremamente vergonhoso você ter uma mulher sentada junto com os teus outros discípulos homens, aprendendo. Nas sinagogas, se uma mulher estivesse disposta a aprender, ela poderia ir para uma sala separada, exclusiva para as mulheres, ou ela poderia se sentar às costas, atrás do rabino. Agora, sentar-se aos pés, junto com os outros homens, junto com os outros discípulos,
Jamais. Jamais. Mas veja o que está acontecendo aqui. Jesus, ele está quebrando paradigmas dessa sociedade. E ele está nos ensinando a primeira grande lição de como um discípulo deve agir. Um discípulo, em primeiro lugar, ele precisa entender o privilégio que possui. Maria sabia que nenhum outro religioso de Israel daria a ela o privilégio de sentar-se aos seus pés junto com seus discípulos para aprender. E por isso, ela aproveita essa oportunidade. O verso 39 nos diz que ela quedava-se aos pés. Essa palavra quedava-se significa que ela aproveitava cada palavra que Jesus falava. Ela aproveitava cada um desses momentos. Ela sabia que em outro lugar não seria possível fazer isso. Irmãos, Cristo aqui está nos ensinando uma lição preciosíssima. O Evangelho, as boas novas de salvação, de que eu e você podemos ser salvos através de Cristo, não é exclusivo a uma classe de pessoas. Não é exclusivo para homens, não é exclusivo para mulheres, não é exclusivo para pobres ou ricos. Essas boas novas são para todos. São para todos. Eu e você temos a oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor e de crermos nele. E é isso que Jesus está demonstrando aqui. E Maria havia entendido esse privilégio. Ela havia entendido esse privilégio e ela aproveitava. Irmãos, aqui cabe uma reflexão para nós, porque da mesma forma que Maria, eu e você temos o privilégio de, dominicalmente, ouvirmos a palavra do Senhor, ouvirmos os ensinamentos do Senhor, como Maria estava tendo nesse momento. Todo domingo que nós viemos ao culto público, ao culto solene, nós estamos tendo o mesmo privilégio que Maria estava tendo naquele momento. É claro, não é Jesus pregando, que seria muito melhor, mas é a palavra do Senhor sendo proclamada. E nós temos esse mesmo privilégio. E a grande pergunta é, como eu e você temos aproveitado esse privilégio? Qual é a visão que eu e você temos do culto público? Qual é a postura com que eu e você nos portamos no culto público? Qual que é a reverência que nós temos com a palavra do Senhor? Com o culto público? Porque eu e você estamos tendo o mesmo privilégio que Maria estava tendo. E Maria entendeu o privilégio. Ela sabia que nenhum outro rabino deixaria ela estar ali, e ela aproveitou, e ela quedava-se aos pés do Senhor. Da mesma forma, irmãos, diariamente, eu e você temos o privilégio de ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Eu e você temos a Bíblia traduzida em nossa língua, e isso é uma conquista. 600 anos atrás isso não existia. Eu e você temos esse privilégio, está ali, está nos aplicativos, está fácil. Não esqueci de trazer a Bíblia para o trabalho e tal, para fazer minha devocional. Dá para usar no celular. Os privilégios são imensos. Como eu e você temos feito uso desses privilégios? Quanto da palavra do Senhor você consumiu essa semana? Quanto desse privilégio você aproveitou? Você percebe que nós estamos muito melhor que Maria, mas por vezes nós estamos muito piores do que ela. Nós somos muito melhores em termos de condições e de privilégios, mas estamos muito piores porque nós não aproveitamos as oportunidades como ela estava aproveitando. Então, em primeiro lugar, como um discípulo deve agir, ele deve entender o privilégio que ele possui, e era isso que Maria estava fazendo. Agora, olha só que interessante. Enquanto Maria estava usufruindo da honra e dos ensinamentos que Jesus lhe proporcionara, nós vemos a irmã dela, Marta, que havia convidado Jesus. Ela estava atarefada para deixar todas as coisas da melhor maneira possível para Jesus e para seus discípulos. Imagine comigo, 12 discípulos mais Jesus, mais Lázaro, 13, 14, mais Marta e Maria, 15, 16. 16 pessoas. 16 pessoas na tua casa é bastante comida, né? Se você está fazendo uma comida, se os casais foram lá em casa, eu não tinha talher para todo mundo, 16 pessoas. Eu não recebo 16 pessoas na minha casa. Então, a preocupação de Marta era de arrumar todas as coisas, era de deixar todas as coisas de uma forma agradável para as suas visitas. E a preocupação dela
Era uma preocupação válida. Olhe comigo no verso 40. O texto nos diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. A preocupação de Marta era uma preocupação válida. Ela estava recebendo o próprio Deus na sua casa. Se Jesus fosse na sua casa com seus discípulos, que você serviria para Jesus? A preocupação dela era válida. Agora, o problema é que toda essa ocupação dela fez com que ela ficasse distraída. A palavra aqui grega ocupada significa distraída. Distraída. E agora, Marta distraída, ela comete dois erros. Dois erros. Olhe comigo na continuação do verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Irmãos, Marta comete dois erros em seu questionamento. Primeiro, ela repreende Jesus. E segundo, ela dá uma ordem para Jesus. Primeiro, ela repreende Jesus. Ela diz: Senhor, o senhor não está vendo? Pô, toda essa louça para lavar aqui, o bolo está quase queimando, tem que arrumar a mesa. E minha irmã está aí sentadona sem fazer nada. Tu não te importas? Tu não te importas de que eu esteja a fazer tudo sozinha? Ela repreende Jesus. O senhor não está vendo que tem serviço para fazer e Maria está sentadona aí ouvindo todos os ensinamentos? Segundo, ela dá uma ordem para Jesus. Ela diz: Senhor, ordena, manda Maria se levantar daí e vir me ajudar. Irmãos, deixa eu tentar aproximar essa situação para você. Imagine comigo que Augusto Nicodemos venha pregar na nossa igreja, tá? Já sou amigo dele? Não, ainda não. Mas imagine que ele receba o convite e ele venha pregar na nossa igreja. Após o culto, ele aceita o convite de jantar na sua casa. É claro, você fica nervoso, você quer fazer melhor para agradar Nicodemos, apesar, né, não é sempre que você tem Nicodemos na tua casa. Bom, os irmãos, sabendo que Nicodemos está indo nessa casa e que é uma oportunidade única de discutir trindade, de discutir, tirar dúvidas sobre predestinação, eles decidem todo mundo ir na tua casa também. E aí imagine que você está lá, pensando o que você vai servir, arrumando as coisas e tal. E uma pessoa próxima tua, que poderia estar te ajudando, teu esposo, tua esposa, teu filho, tua filha, alguma pessoa próxima, está lá na rodinha de conversa com Nicodemos, batendo papo na sala. Você teria coragem? Você teria coragem de chegar? Pô, Nicodemos, não te importas que eu esteja aqui a servir sozinha? Ordena para meu esposo, para minha esposa, que venha me ajudar. Você teria coragem de fazer isso? Eu tenho certeza que não. Bom, nós não agiríamos dessa forma porque nós não somos íntimos de Nicodemos. Eu e você não somos amigos dele, nós não conhecemos eles, nós não teríamos essa ousadia. E aqui está a diferença entre eu e Nicodemos e Jesus e Marta. Jesus, ele era amigo de Marta e Maria. E quando nós temos uma amizade, o risco que nós corremos é de nós dispensarmos formalidades com amigos. Não é? Com amigos nós dispensamos formalidades. Meu irmão é bem próximo meu, bem meu amigo. Ontem eu fui pedir para ele pesquisar alguma coisa para mim. Eu nem cumprimento, nem dou boa noite, bom dia. Eu já chego dizendo: veja isso aqui para mim e tal. E ele já responde da mesma forma. Ele é meu amigo. Não tem formalidade. Com amigos a gente sabe que é assim. O problema é que a amizade de Marta, o amigo de Marta, não era Nicodemos, um pecador, e nem eu e você, um pecador. A amizade de Marta, quem ela estava repreendendo e quem ela estava dando a ordem, era o próprio Criador de todas as coisas. Era Jesus. E nesse momento, irmãos, cabe a nós refletirmos um pouco que, sem dúvidas, nós vivemos um momento da história onde nós temos
a maior liberdade, a maior possibilidade de nós conhecer Deus e se aproximar dele. Você pode ouvir a pregação que você quiser no YouTube, você pode comprar os livros que você quiser, nós temos uma variedade de literatura traduzida na nossa língua. Nós estamos mais próximos de Deus do que nunca, se falar em termos de conhecimento. Mas toda essa proximidade de ouvir falar de Deus, de ver placa, de ver igreja para tudo que é lugar, de ver placa falando o nome de Deus nos caminhões, de ver títulos sobre Deus aparecendo no lugar, toda essa proximidade faz por vezes eu e você nos esquecermos de quem Deus é, da grandeza de Deus, da santidade de Deus, da majestade de Deus, que esse Deus bom e justo não é o cara lá de cima. É o Deus santo e justo que nós lemos em Jeremias. O Deus que faz as nações tremerem. O Deus grande que faz os mares rugirem. Que faz os rios baterem em palma para a sua glória. E Marta, nessa distração de arrumar as coisas, vai para um lado, pega a outra, ela se distraiu. E ela esqueceu que ela estava repreendendo o próprio Deus. Que ela estava dando uma ordem para o próprio Cristo. Por vezes eu e você não estamos assim. Por vezes eu e você não chegamos diante de Deus com essa mesma distração de Marta. Nós estamos tão próximos de Deus aparentemente que nós esquecemos quem Ele é. Da grandeza de Deus. Da majestade de Deus. Bom, e como Jesus ficou diante de toda essa situação? Pense comigo, como Augusto Nicodemos reagiria se você chegasse, interrompesse o estudo dele e falasse o que Marta falou? Não te importas. Ele ficaria constrangido, certamente. E como Jesus reagiu diante dessa situação? Lembre-se, não era permitido para uma mulher participar de um estudo. Quanto menos interromper um estudo de um rabino. E não é só interromper. É interromper para repreender e dar uma ordem. Se isso acontecesse com qualquer outro rabino de Israel, eu não tenho dúvidas que Marta seria apedrejada. Ela seria apedrejada. Mas olha só como Jesus reage diante dessa situação. Olhe comigo no verso 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Irmãos, uma pessoa é chamada pelo seu nome 2 vezes, apenas 15 vezes em toda a Bíblia. Não é algo comum. No Novo Testamento, isso aparece apenas 6 vezes. Nós vemos apenas 6 vezes em todo o Novo Testamento uma pessoa sendo chamada pelo seu nome 2 vezes. E quando isso acontecia? Quando a pessoa que estava chamando queria tratar a outra de uma forma mais íntima e respeitosa possível. Eu te dou alguns exemplos. Você lembra de Êxodo 3, quando Moisés ele está no deserto, ele viu uma sarça que está pegando fogo e não se consome, e aí ele se aproxima da sarça e uma voz fala: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o território que tu pisa é santo. Era uma ocasião extremamente importante. Moisés estava sendo chamado naquele momento para ser o grande líder de Israel, e por isso Deus chama ele de uma forma íntima e respeitosa, de uma forma próxima. Você lembra Samuel? Quando Samuel está deitado, e aí ele ouve o seu chamado, Deus diz: Samuel, Samuel. E aí ele: quem é? Era uma ocasião importante. Naquele momento, Samuel estava sendo chamado para ser o próximo grande profeta, o grande líder de Israel. Eu te dou um exemplo no Novo Testamento. Atos capítulo 9, quando Saulo está indo perseguir os cristãos em Damasco. Os céus se abrem e Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vocês percebem? Todas as ocasiões, o que elas têm em comum, são ocasiões importantes. São ocasiões de chamamento de grandes líderes. Mas o que está acontecendo aqui?
Jesus está sendo repreendido e está recebendo uma ordem de Marta. Jesus está sendo constrangido na frente dos seus discípulos. Mas em vez de reagir de uma forma impulsiva, como talvez eu e você reagiríamos, Jesus prefere repreender Marta da forma mais próxima e da forma mais íntima possível. Irmãos, aqui cabe uma reflexão para nós. Um discípulo de Cristo, em primeiro lugar, ele deve entender o privilégio que possui, como Maria entendeu. Mas ele também deve, em segundo lugar, agir como seu mestre. Lembre-se, Jesus, ele estava discipulando os seus discípulos. Ele estava fazendo um curso de discipulado com os seus discípulos de 3 anos. E nesse momento, Jesus tem uma oportunidade única de, pelo seu exemplo, mostrar como um discípulo deve agir. Numa circunstância constrangedora, numa circunstância onde ele poderia explodir, muito pelo contrário, ele trata a Marta da forma mais carinhosa e respeitosa possível. Bom, é isso que nós fazemos. É isso que você faz com pessoas próximas. Eu e você temos a tendência e a facilidade de dizer algumas coisas para as pessoas próximas e para as pessoas íntimas que nós não temos coragem de falar para pessoas que não são próximas. Concorda comigo? Porque nós temos intimidade, porque nós conhecemos aquela pessoa, então nós temos a facilidade de ferir essas pessoas mais facilmente do que nós feriríamos outras pessoas. E Jesus aqui está mostrando justamente o contrário. Justamente porque Marta era próxima dele, justamente porque Marta era íntima dele, ele prefere respeitá-la. Ele prefere repreendê-la de uma forma respeitosa e íntima. Não é isso que eu e você fazemos às vezes. Concorda comigo? Então essa é a segunda grande lição que nós precisamos aprender nessa noite. Um discípulo de Cristo, ele deve agir como seu mestre. Se é um seguidor de Cristo, siga o seu mestre. Você quer se espelhar no que Cristo fez? Olhe por exemplo dele aqui e busque imitá-lo, e com a graça de Deus nós vamos conseguir. E por fim, Jesus conclui mostrando que o que Marta estava fazendo não era um pecado. Tá? Marta, a atividade dela, o que ela estava querendo fazer algo bom, ela estava querendo servir Jesus com o seu melhor. Mas, naquele momento, aquilo não era o mais importante. Olhe comigo o verso 42. Jesus continua dizendo para Marta: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus ensina que um discípulo deve priorizar o mais importante, deve agir como seu mestre, deve entender o privilégio que possui, deve agir como seu mestre, ele deve priorizar o mais importante. Nesse momento, quando você recebe Jesus na tua casa, quando você recebe o próprio Deus na tua casa, o mais importante é ouvir o que ele tem para dizer. E Maria havia entendido esse privilégio. Quando você está vivendo numa sociedade onde nenhum outro homem deixaria você sentar aos seus pés para aprender, Jesus te concede esse privilégio. E o próprio Deus te concede esse privilégio. O mais importante é sentar aos seus pés e ouvir. Então vocês percebem que Marta estava fazendo não era pecaminoso. Tenho certeza que todos nós teríamos essa mesma preocupação se nós recebêssemos Cristo na nossa casa. Mas não era o mais importante naquele momento. E Maria havia entendido esse privilégio e ela estava usufruindo dele. Então, irmãos, que Deus nos ajude. Que o Senhor nos ajude a como os discípulos dele, a seguir o seu exemplo. A entender o privilégio que nós possuímos de ouvir a palavra dele, de ouvir ele falar conosco através da pregação da sua palavra, através da leitura semanalmente das nossas escrituras. Que da mesma forma nós estejamos dispostos a imitá-lo, a ser como ele foi, a ter sabedoria para repreender os fariseus, como ele fazia publicamente quando era necessário, mas para agir para repreender de forma carinhosa, íntima, como ele faz com pessoas próximas, como Marta. E que ele nos ajude a entender
o mais importante. O mais importante é estar aos seus pés, é conhecê-lo, é desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra, nós rogamos a Tua ajuda, Deus, para que nós consigamos praticá-la, diante desse exemplo belíssimo que nós temos, diante dessa narrativa, dessa história que o Senhor nos deixou. Nós rogamos que o Senhor nos ajude a entender o privilégio como Maria entendeu, que nós tenhamos o mesmo prazer, o mesmo deleite que ela tinha, que ela teve de estar aos seus pés, que nós tenhamos esse mesmo deleite de estar ouvindo a Tua voz, de estar em comunhão com nossos irmãos, de estarmos conhecendo o Senhor mais através da Tua palavra. Que da mesma forma o Senhor nos ajude a agir como o Senhor, que em momentos onde o nosso orgulho, onde a nossa ira, onde o nosso egoísmo pode tentar sobrepor as pessoas que estão ao nosso redor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a ter domínio próprio, nos ajude a demonstrar benevolência, demonstrar bondade, longanimidade, como o Senhor demonstrou para com Marta. E da mesma forma que o Senhor nos ajude a entender o mais importante, nos dê sabedoria para saber distinguir as diversas situações da vida, para que nós venhamos entender o que é mais importante, focar nisso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.